Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui hoje para mais uma aula de teologia. E hoje estamos iniciando a nossa matéria de número 5, Antropologia, Estudo ou Doutrina do Homem. O assunto hoje, meus irmãos, é o homem, ele perdeu a imagem e a semelhança de Deus? Esse é o assunto da nossa aula. Bom, vocês já sabem, eu vou estar enviando no privado das irmãs todo o material da aula. Mas hoje vamos explicar sobre o homem. Então, Deus, ele cria o homem. E esse nome antropologia, antropo quer dizer homem, logia, estudo. Então, Deus cria o homem. Hoje vamos aprender sobre o homem, a criação do homem, e se ele perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Primeiro, a origem de tudo está lá no Gênesis. Quando chegamos no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, está lá o decreto divino para a criação do homem, como portador da imagem dele. O homem, ele é portador da imagem. E esse homem que Deus cria, coloca no jardim, é um relacionamento tão lindo que ele tem com o próprio Deus, que depois que acontece o pecado, esse homem, ele sai dessa dimensão de comunhão com Deus. Mas quando Deus cria o homem, o decreto divino para a criação do homem é como portador da imagem. Portador da imagem de Deus. Então, esse homem aqui, quando Deus vai criar o homem, ele vai dizer: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Logo entendemos que na criação aqui do homem, o próprio Deus vai estar trabalhando com o Filho e o Espírito Santo. A Trindade está aqui em concordância, fazendo o homem. E esse homem que Deus forma aqui, o que é interessante é que Deus forma esse homem. Então, formar é modelar e estruturar. Então, veja, o próprio Deus faz esse homem do pó da terra, Adão ou Radã, do pó da terra faz esse homem, e agora vai juntar a terra com o sopro, aí esse homem agora vai formar uma alma vivente. Isso mesmo. O nosso Deus, ele faz um bonequinho do pó da terra, sopra nas suas narinas, ele sopra aqui nas suas narinas, sopro de vida, inspiração divina, e esse homem aqui agora, o pó com o sopro, dá uma alma vivente, um ser pessoal, uma pessoa. Isso aqui, irmãos, quando Deus vai criar esse homem, fazer esse homem, ele vai estar conversando e dizendo que vai fazer esse homem conforme a imagem e a semelhança. Logo entendemos aqui que quando Deus cria Adão, Adão chega aqui como o primeiro homem, e a Bíblia diz que o primeiro Adão pecou e falhou, ele peca. Mas quando Jesus Cristo chega, Jesus Cristo, ele é o segundo Adão. Logo aqui entendemos algo muito interessante. Quando Deus está criando esse homem, formando esse homem aqui, modelando ele vai ver a imagem do próprio Jesus. Isso mesmo. Ele diz: façamos esse homem a nossa imagem. Imagem do que já existia no coração de Deus. Eu acho lindo porque Deus, ele não cria o ser humano simplesmente por criar. Não. O próprio Deus, conversando, a Trindade em concordância, diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus Cristo já estava dentro
do Pai, no seio do Pai, a imagem de Jesus Cristo, homem. Louvado seja Deus. Deus não criou o ser humano simplesmente sem inspiração. O ser humano não é obra do acaso. O ser humano é uma obra de Deus. Deus, quando vai fazer o ser humano, ele diz: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Louvado seja Deus. Então, esse homem, ele tem a imagem e a semelhança de Deus. E agora, esse homem, ele perde essa imagem e semelhança de Deus? Lá no livro do Gênesis, capítulo 1, vamos entender. Façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Assim criou o homem a sua imagem, macho e fêmea os criou. Deus, aqui no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, vai nos falar que Deus criou. Agora, existe um problema teológico onde as pessoas não separam o Gênesis capítulo 1 do Gênesis capítulo 2. Aí tem um problema, porque quando Deus fala aqui, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, aqui Deus criou, aí tá assim, ó, aqui Deus criou macho e fêmea. Então, existem muitos aí falando que essa primeira criação aqui, Deus criou Adão e outra mulher, com o nome de Lili. Isso aqui é antibíblico. Deus não criou uma mulher diferente. Não. A única mulher que Deus criou aqui foi Eva. Então, quando separam aqui, porque Deus criou homem, macho e fêmea, os criou. Aí quando a gente não entende, chega lá no Gênesis capítulo 2, aí você vai ver que Deus faz Adão dormir e tira de Adão uma costela, e você conhece, e faz a mulher. E Adão diz: essa agora é osso do meu osso, carne da minha carne. Então, quando a gente não entende isso aqui, aí vai acreditando no que andam falando por aí. Que Deus criou uma mulher no capítulo 1 do Gênesis e criou Eva no capítulo 2 do Gênesis. Sendo que, o que acontece aqui? Moisés, quando ele vai escrever Gênesis capítulo 1, ele vai falar da criação. Ele vai dar um relato da criação. E nesse relato, Moisés vai falar assim, que Deus, ele criou o homem à sua imagem. Deus criou macho e criou fêmea. Então aqui ele vai falar dessa criação. E esse aqui, criar, é bara, ou barar no original, que quer dizer criar do nada. Deus cria do nada. O nosso Deus é lindo. Ele cria do nada. Foi assim que Deus criou. Bara ou bará quer dizer criar do nada. Foi assim que Deus criou. E agora, depois que ele cria esse homem, ele cria essa mulher, ele agora vai moldar da forma que é Yatsha. Deus, ele vai dar forma ao que ele criou do nada, que é Yatsha, que quer dizer moldar e dar forma. Então Deus, ele cria aqui. O ser humano, ele é uma soma. Então somos uma obra-prima do Criador. Deus aqui pega o pó e o sopro. Aí vem uma alma vivente. Louvado seja Deus. Então, já tirando da nossa cabeça essa ideia de que Deus criou uma mulher com o nome de Lili e depois criou Eva. Não, não é bíblico, isso é antibíblico. Moisés, ele dá um relato, ele escreve o primeiro livro do Gênesis,
E lá ele vai dizer que Deus criou homem e criou mulher. Mas imagina, eu vou explicar. Chega alguém para você, aí vai falar, olha, acabou de acontecer um acidente e 3 pessoas morreram. Aí a pessoa deu um relatório do que aconteceu, tá dizendo o que aconteceu. Mas aí você vai sentar e vai dizer, mas me conta, como foi que aconteceu? Aí a pessoa vai sentar com você e vai dizer, bom, foi um acidente, 3 pessoas morreram, só que um ainda ficou vivo. Aí depois morreu. Então assim, o que Moisés estava escrevendo era um relatório do que Deus fez, no capítulo 1, que Deus criou homem e mulher. E no capítulo 2, ele vai dizer como foi que Deus criou. Ele vai explicar como Deus criou. E ele explica dizendo que Deus, ele cria do nada. No 2 ele vai dizer que Deus criou do nada. Deus, ele trouxe à existência aquilo que não existia. Então, através do sopro, junto com o barro, deu uma alma vivente. Foi assim que o nosso Deus fez o homem. Ele mesmo falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O nosso assunto é, o homem perde ou não perde a imagem e a semelhança de Deus? Vamos entender isso. A essência. Nessa essência aqui, Selém, Demun, esse homem aqui é a imagem e semelhança de Deus, estrutural, relacional, funcionalidade moral. Esse homem, ele foi criado e Deus tinha um relacionamento com esse homem. Deus, ele descia para conversar com esse homem. Ele tinha um relacionamento com Deus. Mas isso foi quebrado com o pecado. E vamos estudar isso na nossa matéria de Hamartiologia. Mas vamos entender aqui sobre esse homem, a imagem e semelhança de Deus. Deus, quando cria o homem, esse homem, lá no Gênesis capítulo 2, 22 e 23, vamos entender como ele criou e formou a mulher. Da costela formou a mulher. E ele agora diz, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, o nosso Deus cria agora essa mulher com o poder que ele tem. Deus, ele cria Adão, faz Adão, e agora de Adão tira e faz a mulher. Então, Gênesis 1 é apenas um relato que Moisés dá, que Deus criou todas as coisas. Gênesis 2, Moisés vai explicar como Deus criou. E aqui, quando a gente entende isso aqui, que é o próprio Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, assim Deus criou, vamos entender, esse homem, ele não é dicótomo, não. Esse homem não tem só 2 partes, não. Esse homem, entendemos ele na tricotomia. O homem, ele foi formado corpo, alma e espírito. Bom, com o espírito é o centro das adorações. Com o espírito, eu louvo a Deus. Com o espírito, eu sinto Deus. Com o espírito, eu estou conectada com Deus. Aqui você vai começar a entender a imagem e a semelhança do homem com Deus. Então, com o espírito, o homem tem essa conexão direta com Deus. Direta com Deus. E com a alma, que é o eu do homem, a alma que é o eu do homem. Na alma está a personalidade, na alma está o caráter e na alma está temperamento. Vamos estudar tudo isso com mais profundidade nas aulas que vêm. Hoje aqui é só para entender como Deus criou esse homem, como Deus fez esse homem, só para conhecer esse homem que Deus fez. Então, com o Espírito aqui, o homem tem a conexão com Deus. Vamos entender isso aqui. Então, aqui o homem tem
uma comunhão com Deus através do Espírito. A alma é o eu do homem, onde está aqui personalidade, caráter e temperamentos. E com o corpo físico, o barro do bara que Deus criou, o homem, ele agora consegue se conectar com o mundo físico através dos 5 sentidos, que é olfato, visão, audição, paladar e tato. Esse homem agora, ele consegue se conectar com o mundo físico através dos 5 sentidos. Agora, meus irmãos, a união entre o pó da terra e o fôlego divino. Alma vivente. Deus, ele faz esse homem. O sopro que vem de Deus com o barro, juntando nesse homem, Deus agora faz dele uma alma vivente. Então, o sopro, junto com o barro, alma vivente. Esse homem que tem uma alma vivente dentro dele, o homem é em 3 partes, já entendemos aqui, a tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. Então, entendemos que esse homem criado por Deus, que tinha um relacionamento com Deus, que tem essa comunicação com o mundo físico, através dos 5 sentidos. Esse homem, ele precisa glorificar a Deus, corpo, alma e espírito. Esse homem precisa entender que o próprio Deus fez ele. E Deus fez o homem para a glória dele. Irmãos, Deus fez esse homem para a glória dele. Isso aqui eu acho maravilhoso. E esse homem, uma das semelhanças de Deus com esse homem, é que o homem, ele tem a capacidade para amar. O homem, ele tem a capacidade para amar. Isso é uma semelhança do homem com Deus. Então, esse homem agora que tem um relacionamento com Deus, foi feito para a glória de Deus. Quando o pecado chega lá nesse lugar onde Deus criou para o homem, esse homem agora, ele perde. Ele perde. Agora ele perde o quê? A imagem ou a semelhança? O que esse homem perde? A Bíblia diz que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A semelhança do homem com Deus é a capacidade para amar. O homem ama. Isso é a semelhança. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o que esse homem perdeu com o pecado foi a semelhança. A imagem continua. Porque quando Deus cria esse homem, quando Deus faz esse homem, Deus vai fazer de algo que tem dentro dele. A imagem do homem já estava dentro de Deus. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A semelhança o homem perdeu. Esse lugar que Deus descia para conversar com o homem, agora não é mais o mesmo. Vejamos. O jardim do Éden, o lugar delimitado por Deus para o homem. Sabe? Moisés, ele faz o lugar santo dos santos. Moisés faz o tabernáculo, um lugar delimitado, um lugar que Deus fez. E quando a gente entende aqui o jardim do Éden, o lugar delimitado por Deus para o homem, Deus não fez o homem e jogou de qualquer jeito, não. Deus fez o homem e aqui no Éden é um lugar delimitado. Deus separou aquele lugar para o homem. E o nome original do Éden vem do hebraico, Éden, que significa prazer. Prazer, um lugar de delícia. Indica um lugar de plenitude e comunhão com Deus. Deus não fez um simples lugar. Era um lugar onde o homem estava ali, um lugar de delícia, um lugar de presença de Deus,
Um lugar que Deus descia para conversar com o homem, porque o homem tinha uma semelhança com ele. Até o pecado entrar, o homem tinha essa semelhança com Deus. Tinha a imagem e a semelhança com Deus. Vamos entender com mais profundidade ainda sobre o homem nas aulas que vem. Então, o significado do Éden vem do hebraico, Éden, e significa prazer. Prazer, um lugar de delícia, um lugar de plenitude e comunhão com Deus. Agora, o que era o jardim? O jardim era um jardim real, fértil, abundante, plantado por Deus. Nele havia árvores frutíferas, rios, vida. E aqui a gente vê que o homem, ele vivia ali. O homem precisava estar ali em comunhão, harmonia. Então o jardim aqui era realmente real, existe esse jardim. E nesse jardim aqui, que Deus plantou para o homem, foi Deus que plantou para ele. Tinha um rio. Isso aqui eu acho lindo. Isso aqui eu acho lindo que Deus fez e colocou o homem nesse jardim. Lugar onde tinha tudo, harmonia. Tudo que o homem precisava para viver tinha no jardim. E hoje não é diferente. Hoje Deus nos coloca em lugares para viver em comunhão com Ele. E muitas das vezes a comunhão é cortada. Mas voltando para o assunto aqui, o jardim aqui era um lugar que tinha tudo para o homem viver. E o que era o Éden? O que é o Éden? O que era o Éden? O Éden aqui, mais do que um jardim físico, o Éden era uma dimensão espiritual, um lugar santo, delimitado por Deus, para colocar o homem em comunhão direta com Ele, em paz, propósito e intimidade. Deus não fez o homem para viver pecando. Deus não fez o homem para estar no pecado. Deus fez o homem e colocou ele em um lugar onde não faltava nada para ele, onde a presença de Deus era real, onde Deus estava ali com o homem, conversando com o homem, tendo um relacionamento com o homem. Era um lugar santo. Deus fez o homem e coloca nesse lugar, e era um lugar santo, onde o homem tinha comunhão com Deus. Mas o pecado corta isso. Não vamos nos aprofundar mais, porque esse é um assunto da matéria de Ramar Teologia. E hoje estamos só aprendendo sobre esse homem que Deus criou. Então, fechando aqui, esse homem que Deus criou. Deus cria o homem. Deus cria esse homem. Esse homem está no Éden. No Éden. O Éden é um lugar. O Éden é um lugar de delícia, de prazer. E agora, nesse lugar de delícia e prazer, Deus, ele vai plantar um jardim. E nesse jardim, Deus coloca tudo que o homem precisa para sobreviver. Tudo que o homem precisa, Deus coloca nesse jardim. E agora esse homem só precisava obedecer a Deus. Então, Éden, aqui, é mais do que um jardim físico. É um lugar, é uma dimensão. Aleluia. É uma dimensão espiritual. Um lugar que o próprio Deus fez para ter. Então, esse homem que Deus criou, esse homem, o que ele não é, o que não é o homem, não é o resultado evolutivo de formas inferiores de vida na Terra. Não é um ser meramente biológico e psicológico que nada mais resta depois da morte. Então, o que é de fato o homem, segundo a Bíblia? O homem foi obra especial de Deus.
O homem foi criado para um fim especial na terra. O homem foi criado com uma biforme natureza, material e espiritual. Deus cria esse homem. O homem é a imagem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então esse homem, ele é um homem que Deus criou para a glória dele. O homem, Deus criou para a glória dele.